Olá pessoal, tudo bem? Se você é como eu, apaixonado por odontologia e já teve dificuldades em resolver um caso de alta exigência estética, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa série de vídeos com dicas sobre cerâmicas monolíticas e estratificadas. Meu nome é Ricardo Tanaka, eu sou cirurgião dentista e técnico em prótese e vou te guiar por esse mundo de biomateriais cerâmicos. Oi pessoal, tudo bem? A dica de hoje é sobre a colocação e o posicionamento das peças nas bases refratárias quando a gente vai inserir essas peças no forno. Eu vejo que muita gente não presta muita atenção nesse que é um passo que eu considero que é super importante, não só para o resultado final, mas que muitas vezes acaba gerando alguns problemas e que na verdade foram ocasionados justamente pelo posicionamento que elas fazem nesse momento. Então na verdade normalmente as pessoas utilizam essas bases refratárias para serem colocadas no forno. Eu vejo muita gente colocando essas peças cerâmicas diretamente sobre essas bases refratárias. Eu sempre falo que isso é um erro muito comum, porque o que acontece é que quando você coloca essas peças cerâmicas, metal free normalmente, diretamente sobre essas bases refratárias, você muda muito o que acontece ali dentro do forno, porque essas bases roubam muito calor durante a sinterização. Então isso significa o quê? Que a temperatura, na verdade, que você pôs ali na programação do seu forno, na verdade não vai ser atingida para fazer a sinterização correta dessas peças, porque parte dessa temperatura está sendo roubada por essa base refratária. Um outro motivo também é que, como a gente sabe, o ar quente ele sempre vai subir. Então todas as vezes que essa peça estiver aqui encostada na base, quer dizer, quanto mais baixa ela estiver ali dentro do forno, mais frio vai ser aqui o ambiente. Então eu sempre falo que o ideal é que a gente coloque essas peças sobre esses pinos cerâmicos, refratários ou não. Para quê? Para que a gente coloque essas peças sempre numa posição um pouco mais alta, porque essa diferença aqui de altura vai te dar uma temperatura muito mais fiel ao que estiver marcando no seu forno. A outra coisa é evitar de encostar essas peças diretamente sobre esses pinos refratários ou até metálicos. Por quê? Porque a troca de temperatura, entre o pino refratário e a sua peça cerâmica vai ser muito grande. E como provavelmente são cerâmicas diferentes, a forma como elas vão se esquentar ou como elas vão resfriar acaba criando zonas de muita tensão térmica. Então eu sempre falo que quando você for posicionar essas peças nesses pinos metálicos, o ideal é sempre utilizar uma massa refratária para que esses pinos não encostem diretamente nas peças cerâmicas, principalmente as metal free. Então toda vez que eu for, por exemplo, aqui numa coroa, eu for utilizar esses pinos cerâmicos ou metálicos, eu preencho com essa massa refratária, coloco o pino refratário sem que ele se encoste na peça cerâmica, e assim ele vai estar estabilizado e não vai existir essa troca de calor e resfriamento, na verdade, entre a peça cerâmica e o pino refratário. Então, a outra dica em relação ao posicionamento é sempre dar preferência de colocar essas peças na periferia da base refratária no forno. Por quê? Porque o forno cerâmico, a resistência dele, onde é gerado todo o calor, está sempre na periferia dele. Então a gente considera que o centro ali da mufla do forno é sempre a área mais fria. Então se você colocar essas peças no centro da mufla do forno, ali provavelmente vai ser a área mais fria e provavelmente vai ter uma temperatura diferente da periferia. Então a temperatura mais próxima da ideal vai estar sempre próxima à resistência do forno, que é sempre nas bordas ali. Então eu sempre dou preferência de colocar essas peças aqui na periferia. Você pode reparar que quando você tiver muitas peças para serem sinterizadas ao mesmo tempo, as que tiverem na periferia vão estar melhor coccionadas, ou sinterizadas, do que eventualmente alguma que você venha a colocar no centro da mufla do forno.